A Euronews reuniu-se com o antigo vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, para uma entrevista exclusiva em Doha, na qual abordou uma visão sobre o que os renovados esforços de paz podem produzir na Ucrânia. Europe has to continue, as it did from day one of the invasion of Russia to Ukraine, continue to seek a positive contribution that would eventually lead to a peaceful settlement. We have done a lot for Ukraine. From day one, we have been funding Ukraine with 2 billion euros per month. So in a way, Ukraine keeps fighting because Europe keeps paying. We have bought armament for Ukraine. We have stood by the country in very difficult diplomatic moments, and we'll continue to do that. We hope that as a result of the ongoing talks and with the increasing involvement of the US government, we will be able soon to come to an agreement. But if this moment comes, this would be only the beginning of the next stage. It will not be the end settlement, it will be the beginning that would eventually lead to a final settlement. O enviado especial da União Europeia para o Golfo, Luigi Di Maio, também falou com a Euronews sobre a forma como a região pode aumentar a competitividade do bloco num clima geopolítico cada vez mais instável. I think that the more we will realize that we have to continue to work with our historical allies, but we have to create new partnerships, the more we realize, we accept that, the more we implement in facts, not only in words, this new idea of projection, having at mutual level new partners, the more we'll be closer and the more we will face together not only the multilateral political challenges, not only the security challenges, but even the economy, the prosperity for our people. Together, these two markets, the GCC market and the European market, together they represent the 20%, almost the 20% of the global economy, almost the 18% of the global trade. So we have a huge potential, so it means even that we can reach a huge leverage together. Os dois políticos da União Europeia estiveram na capital do Catar para participar no segundo dia do Fórum de Doha, uma convenção que reuniu líderes mundiais e personalidades influentes para debater a paz mundial e promover o comércio e a cooperação. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que Israel e o Hamas estão prontos para iniciar a segunda fase do cessar-fogo em breve, assim que os restos mortais do último refém sejam devolvidos. Netanyahu fez esse comentário durante a primeira visita do chanceler alemão Friedrich Merz a Israel como chefe de governo. Os dois líderes têm claras diferenças quanto à questão de Gaza e à solução de dois Estados, mas ambos fizeram questão de sublinhar o compromisso de manter uma relação bilateral estreita. Apesar de defender a segurança de Israel, Merz diz que o país deve ser responsabilizado à luz do direito internacional. Im Verlaufe dieses langen Krieges hat uns aber das Vorgehen der israelischen Regierung auch in ein gewisses Dilemma geführt. Deutschland muss für Israels Sicherheit einstehen. Und Deutschland muss für Menschenwürde und Recht einstehen, die den Kern unserer Verfassung. Merz diz que a segunda fase do processo de paz deve começar em breve e que um Estado palestiniano, como parte de uma solução de dois Estados, é o caminho a seguir para uma paz duradoura. Netanyahu contradiz o chanceler no que diz respeito à solução de dois Estados, uma possibilidade que rejeitou repetidamente no passado. Antes da reunião, Merz visitou o Museu do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, onde depositou uma coroa de flores em memória das vítimas da Alemanha nazi. Mais 47 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza no domingo. Durante a frágil trégua de 2 meses, o Programa Alimentar Mundial já distribuiu mais de 1 milhão de pacotes de ajuda, chegando a cerca de metade da população do enclave. No total foram criados 59 postos de distribuição de alimentos, mas muitos palestinianos continuam insatisfeitos. Queixam-se de que os pacotes contêm pouco mais do que farinha, feijão e lentilhas, quando em tempos foi distribuído peixe enlatado e frascos de compota. يعني كانت انه تجد الاسره غذاء فيها وفائده ولكن كراتين الطرود الغذائيه الخاصه ببرنامج الغذاء العالمي لا تغني ولا تسمن من جوع. بدنا ايش تنفع بناتي بالمره معهم سوء تغذيه فمش عارفه ايش اعمل معاهم.
Nos postos fronteiriços, o exército israelita prossegue as suas inspeções meticulosas, determinando quais as organizações de ajuda que podem entrar na faixa de Gaza e quais os mantimentos que estão autorizados a trazer. De acordo com a ONU, este estrangulamento deixou 90 mil toneladas de ajuda retidas nos postos de passagem, incapazes de chegar às pessoas que mais precisam. As duas principais centrais sindicais de Portugal convocaram uma greve geral para protestar contra um novo pacote de medidas laborais anunciado pelo governo. A greve geral, marcada para 11 de dezembro, será a primeira em 12 anos. A última ocorreu durante a crise económica, quando Portugal enfrentou um resgate financeiro. O executivo de Luís Montenegro diz que as medidas visam aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho. São oportunidades que estão a aparecer e a florescer na nossa economia. E, portanto, a questão que se coloca, e é séria, é esta. Uma greve geral, porquê? Uma greve geral para reclamar o quê do governo e do poder político? A greve é política. A greve motiva aqueles que nunca chegarão a acordo, não querem chegar a acordo, a CGTP, e mobiliza os outros que, sinceramente, caíram na armadilha da CGTP. Já a oposição afirma que se trata de um ataque aos direitos dos trabalhadores. O Sr. Primeiro-Ministro o que está a fazer com esta proposta é de lançar os mais jovens na precariedade, nos recibos verdes e na economia informal. Pode ter a certeza e vai contar com isso. Quanto mais conhece o conteúdo, mais razões há para o combate, mais razões há para uma grande greve geral que ponha o caminho que se impõe, salários, dignidade, respeito por quem trabalha, tempo para viver, para desenvolver o país, a economia e para dar força também às micro, pequenas e médias empresas. A greve deverá afetar todos os serviços públicos e o setor privado. Algumas das áreas mais afetadas serão provavelmente os transportes públicos, os aeroportos e os hospitais. O candidato do centro-direita, Ciprian Ciucu, foi eleito presidente da Câmara de Bucareste, recebendo cerca de 36% dos votos nas eleições locais. A adversária direta, Anca Alexandrescu, uma jornalista apoiada pelo partido de extrema-direita Aliança para a Unidade Romena, recebeu cerca de 22% dos votos. Vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung. Pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea. A eleição ocorreu depois de o antigo presidente da Câmara da capital romena, Nicu Șordan, ter deixado o cargo após assumir a presidência da Roménia. Dois ex-autarcas da capital romena tornaram-se mais tarde presidentes do país. The new mayor of Bucharest has some difficult tasks ahead. First of all, he must solve the problem of the heating system. After that, the problem of the traffic and the pollution. And he must do that in a complicated political situation with our government caught in the middle, a coalition made by 4 parties. Durante o fim de semana decorreu mais uma batalha entre a União Europeia e Elon Musk, com o magnata da tecnologia e proprietário da rede social X a defender que o bloco deve ser desmantelado. Parece um exagero, mas se olharmos para a linha do tempo, os sinais de alerta são antigos. Recuamos até julho de 2024, quando Musk afirmou que Bruxelas ofereceu um acordo secreto e ilegal para censurar o discurso. Depois de verificados os factos, percebemos que se tratava apenas de um procedimento de conformidade padrão oferecido a todas as plataformas. Em agosto de 2024, a Comissão Europeia enviou uma carta de advertência formal para que o X cumprisse a legislação europeia. Em resposta, Musk publicou naquela rede social um meme pouco diplomático do filme Tropic Thunder. No final de 2024, a retórica transformou-se em ação. Musk disse aos eleitores alemães para apoiarem o partido de extrema-direita AfD e depois atacou os juízes italianos sobre o tema da imigração, afirmando que os imigrantes precisam de ir embora.
A atual batalha de Elon Musk é contra a multa de 120 milhões de euros da Comissão Europeia ao X. Não se trata de censura, mas sim de fraude contra o consumidor. A empresa vende o selo de verificação de conta a qualquer pessoa, incluindo bots, bloqueia ativamente os investigadores para que estes não acedam a dados públicos e esconde quem paga realmente os anúncios que os utilizadores veem. Dado que a sanção é muito inferior à coima máxima possível, pode ficar a dúvida: será mesmo esta guerra uma questão meramente comercial? Mais de 16 mil pegadas de dinossauros foram descobertas por paleontólogos numa zona montanhosa da Bolívia. Os investigadores californianos passaram 6 anos a explorar 9 áreas diferentes até descobrirem que estavam todas ligadas. Trata-se do maior sítio pré-histórico do mundo. É o hallazgo mais importante do mundo que se pode observar. 1.700 rastros de huellas se encontraram e mais de 16.000 huellas simplesmente en esta zona. Si hablamos más del parque, de todo el Parque Nacional, podemos encontrar miles más e mais. As pegadas de 3 dedos podem ter 60 milhões de anos e pertencer a manadas de dinossauros. Havia exemplares de 10 metros e 30 centímetros e até de T-Rex. Estes animais eram tão grandes que as patas deixavam marcas nas rochas. O sítio foi descoberto nos anos 60, quando os habitantes locais pensavam que havia monstros na zona. Os agricultores esmagavam frequentemente os ossos que encontravam ou semeavam a área, o que foi causando a destruição dos vestígios.